Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembiewski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do nosso segmento. Nessa série estamos estudando o sincretismo religioso no Brasil. Esse é o nosso último vídeo. Nos vídeos anteriores estudamos como o sincretismo religioso se desenvolveu e no vídeo anterior estudamos como a pobreza e a discriminação social colaboraram para o surgimento do comércio da magia. Também estudamos como os brancos adentraram o universo da macumba comercializando a magia e como somente o negro foi marginalizado e culpado por isso. Agora vamos estudar como a evolução da sociedade brasileira, movida pelo progresso, impactaria no sincretismo religioso, dando vida a um movimento que deu um novo rumo à história. Uma coisa muito importante aconteceria exatamente nesse momento em que o sincretismo era condenado. Surgia no Brasil a religião de Umbanda. Isso eu convido você a assistir comigo nesse vídeo. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. O Brasil estava se desenvolvendo e a partir dessa época o negro passou a estudar. Mesmo com dificuldades e com um histórico menor do que o branco, o negro foi à escola. Isso teve um efeito duplo. De um lado, o negro, agora com instrução, passa a ter atitudes diferentes. Se integra na sociedade, mas, por outro lado, com informações, ele toma consciência de forma mais aprofundada sobre a sua posição na sociedade. O negro se integra na sociedade consciente de que a discriminação é a sua maior inimiga. Passa a atuar de forma ativa, trabalhando em jornais, se envolve na política, formam grupos de defesa dos direitos dos homens de cor. Surge a Frente Negra, o jornal da Voz da Raça, tudo buscando resgatar a autoestima do povo negro. Esse movimento levaria o negro a lutar pelos seus direitos, unir em torno de sua raça para destacar seus valores, mudaria sua forma de agir. Estudo, postura, aparência, política, tudo era fomentado em prol da defesa da raça negra. Mas uma coisa o negro não conseguia mudar: a cor da sua pele. E esse fator sempre o deixava em desvantagem. Então, para superar essa barreira física, foi necessário transcender, e isso o levou a buscar apoio na espiritualidade. A alma não tem cor. As virtudes do coração não têm raça. Se o negro sofreu a injustiça, a perseguição, a tortura e a dor, quem construiu o Brasil considerando que o negro segurou a enxada e o branco o chicote? O negro plantou e colheu a terra, o branco torturou e matou. E se tudo o negro suportou de forma tão injusta, não era ele muito mais próximo ao Cristo quando comparado ao branco, que sempre foi o criminoso assassino de milhões? Mas agora o negro estava próximo do Cristo. E por conta disso o negro não agiria com revolta ou violência, mas com bondade. Foi ele que salvou a pátria, então esse sentimento abranda a revolta e o negro agora começa a interpretar o seu martírio como a glorificação da raça. Foi sob essa ótica que o negro começou a olhar para a doutrina espírita como uma justificativa para todo esse sofrimento. Lei de causa e efeito, reencarnação, no nosso ponto de vista, o mundo físico como um lugar de expiação que o levaria depois da morte para um plano de paz e felicidade, se encaixava na ideia de Aruanda. Foi por volta de 1863 que o espiritismo chegou ao Brasil. Primeiramente, segundo Bastide, um primeiro espiritismo existiu, um espiritismo de intelectuais ligado à alta classe e que tinham como característica principal a ciência. Mas esse espiritismo deixava a desejar no que diz respeito à religiosidade. Em seguida, surgiria um segundo espiritismo, mais voltado ao Evangelho segundo Allan Kardec. Esse, por sua vez, seria mais aceito pelas classes baixas. Esse espiritismo respondia ao apelo social, à busca de auxílio em caso de doença, auxílio contra a miséria. Os espíritos davam receitas, faziam cirurgias, tudo isso sem o derramamento de sangue como havia no fetichismo.
Além disso, a doutrina trazia alento e explicações para os problemas sociais, através da lei de causa e efeito. Expulsava espíritos obsessores com simples passes e curava com água fluidificada. O Espiritismo trazia a moral da conduta fraterna como direção para se conseguir a paz no mundo espiritual, ou nas próximas reencarnações. Trazia explicações sobre o porquê de tanto sofrimento e, além disso, se organizava a fim de auxiliar a sociedade menos favorecida, através de construções de creches, escolas, auxílio social. Mas uma coisa inesperada aconteceu. O negro percebeu que o Espiritismo tinha na sua doutrina o transe mediúnico. Trazia explicações científicas para as forças da natureza. Invocava os mortos e tinha um doutrinador que ditava as regras aos espíritos manifestantes. Atenção! O negro começou a considerar que isso era muito semelhante à prática do culto fetichista. Era a explicação científica para a invocação das forças da natureza. O doutrinador nada mais era do que um novo pajé. Os espíritos eram os mesmos mortos ancestrais. Inesperadamente, a doutrina espírita dava ao negro um motivo para acreditar que suas práticas não eram bárbaras. Não de um todo. Agora o negro e o índio tinham motivos para ressignificar suas crenças e voltar a praticá-las sem se sentir diminuído. Se o kardecismo aceitava a ideia de que espíritos se reuniam com seus afins, criando hierarquias e constituindo falanges, e nas nações haviam agrupamentos de espíritos comandados por médicos, cientistas, chefiados por Jesus, Maria e os santos, por que não haveriam agrupamentos de sacerdotes africanos, chefiados por divindades africanas? Por que não haveriam agrupamentos de indígenas, falanges, legiões, chefiadas por divindades indígenas? Se o santo chefiava, se o santo tinha suas falanges, sua organização de trabalhadores, por que não os orixás, inquices, voduns, tatas, quimbandas, indígenas? O Espiritismo trazia a resposta perfeita. As oferendas deixavam de ser meros pratos de comida e se tornavam objeto de movimentação de forças. O fogo das velas deixava de ser fetichismo e passava a ser interpretado agora como a força ígnea. Os amacis de ervas deixavam de ser simples banhos para ser agora interpretados como fonte de energia fluídica. Tudo se encaixava, tudo fazia sentido. Mas já os praticantes do Espiritismo interpretaram isso de outra forma, chamando essas práticas de baixo espiritismo. Nas sessões espíritas, os negros poderão trabalhar, mas não poderão receber seus guias espirituais, os seus ancestrais. O negro pode trabalhar. Atenção! O negro pode trabalhar, mas o espírito que nele incorpora terá que ser obrigatoriamente branco, pois se for negro ou índio, vai ser considerado um espírito sem evolução. E se o negro e o mulato quiserem fazer parte dos trabalhos, deverão se submeter à incorporação de espíritos, mentores espirituais brancos de uma sociedade europeia. Na codificação kardeciana não se encontravam mestres, sábios ou santos negros ou asiáticos. Não se encontravam os grandes ancestrais de outrora, mas sim santos católicos. Tudo voltado para uma religião europeia. Novamente o racismo, novamente a discriminação, novamente a submissão. É aqui que o negro vai reagir. O negro aderiu à doutrina, ressignificou suas crenças, mas não aceitou esse novo cativeiro. E como resposta, surgia no Brasil o espiritismo de Umbanda. Um novo caminho se abriu. O negro, através do espiritismo de Umbanda, abandonava a macumba. Encontrava uma oportunidade de resgatar seus valores ancestrais. A África renascia no seu coração, agora reajustada, numa nova condição social. Zélio Fernandino de Moraes iniciava um movimento que proporcionaria uma grande mudança, e a Umbanda nasce, cresce de uma forma muito rápida por todo o país. A migração dos povos para o Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de oportunidades de trabalho num país que se desenvolvia com a industrialização, acabaria por reunir as religiões sincréticas sobre o manto da nova religião, um porto seguro, uma nova oportunidade que se alastrou tomando conta de toda a nação brasileira.
É por conta desta caminhada secular que nós estamos aqui, de mãos dadas, unidos pela nossa fé. A Umbanda não veio para dizer que havia sido criada uma estrutura sincrética nova. Zélio Fernandino de Moraes não criou Preto Velho. Zélio Fernandino de Moraes não criou Caboclo. Zélio Fernandino de Moraes criou uma oportunidade de encaixar numa sociedade racista, num povo oprimido, numa cultura invadida que se desmantelava perante os ataques de todas as partes, de todos os lados. A Umbanda surgiu no Brasil com Zélio Fernandino de Moraes no movimento social e com os baluartes que lutaram para que ela existisse. A Umbanda cumpre até hoje o seu papel de permitir que socialmente negros, índios, brancos, todos aqueles comprometidos com a ancestralidade, com a alma da mãe África, com a grandeza de nossos ancestrais, com a grandeza do povo brasileiro, com a grandeza do indígena, com a grandeza de todo aquele que tem fé, que acredita que a liberdade é um direito de todo espírito de se manifestar, como disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Nesta série estudamos como a escravidão fez com que o povo perdesse sua ancestralidade, mas se reconstruísse através do apoio da espiritualidade de uma nova forma, num novo mundo, dentro de um novo contexto social. A Umbanda devolve para todos os povos o seu direito legítimo de praticar, dentro de um conceito digno e ético, algo que não havia como se fazer na sociedade da época, haja vista a deturpação que o comércio da religião fez com aqueles que tentaram fazer uma coisa boa. Se houve o comércio como ainda há, é escolha de cada um. Mas Zélio Fernandino de Moraes, na minha opinião, fez aquilo que muitos queriam, mas não podiam fazer. O negro não tinha voz na sociedade, o índio não tinha voz na sociedade. Foi o Caboclo da Seta Encruzilhada que fez, que construiu, que criou uma oportunidade para aquelas almas e espíritos comprometidos com a caridade, a verdade e a justiça tivesse um lugar para manifestar aquilo que o coração daquele que se diz umbandista realmente acredita. Levar ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Fiz como me foi pedido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peço agora licença, como agradeço, bato cabeça para todas as nações dos meus ancestrais africanos, sejam eles de onde forem. Peço licença, bato minha cabeça para todos os ancestrais indígenas, para todos os santos e todos os espíritos comprometidos, para que todos tenham a liberdade de praticar o amor fraternal e a caridade, sem ser confundido com os vendilhões do templo. Obrigado a você que nos seguiu nessa série. Esperamos que ela tenha colaborado muito para o seu entendimento, para o seu estudo e para o desenvolvimento e o respeito de todas as religiões afro-brasileiras. Dizem que Zélio Fernandino de Moraes não foi o criador da Umbanda. Isso, talvez, um dia a gente estude junto. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno saravá.